Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar falando de muita treta que aconteceu nesta fazenda, da dinâmica da indicação para a prol dos fazendeiros, quem está na baia também, muito mais. Teve muita coisa que aconteceu. E se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva aqui no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando diariamente, todos os dias da Fazenda, a gente vai estar comentando logo depois do programa tudo o que aconteceu, então se inscreva aqui para você não perder nada, viu? E agora sim, vamos começar falando da convivência. Vamos falar do que aconteceu durante a casa, durante os 24 horas, e depois a gente fala sobre a dinâmica que aconteceu, tudo que ocorreu na edição. Aí, vamos começar, vamos dar um contexto de uma coisa muito importante que a gente não falou no episódio anterior, que é o seguinte, a Renata e o Fernando, eles são tretados aqui fora. Eles não se bicam aqui fora, porque o Fernando, ele é amigo do Victor, e o Victor Pecoraro, ele é o ex da Renata. Então, eles têm essa tretinha, tem. Então, a gente já pode já esperar já alguma faísquinha. Já estavam já falando já de algumas coisas, já falando assim, ele frequentava a nossa casa, quando eu e o meu ex estava junto, então eu conheço ele. E daí, né, como o cara ele é amigo do Victor, que é a ex dela, tem essa tretinha, tem. Então a gente pode esperar cenas do próximo capítulo. E agora, o que a gente tem, gente? Assim, passa reality, vem reality, né? 2025 já, um monte de reality acontece e o pessoal não aprende, né? O pessoal de fato não aprende porque estavam muitas pessoas ali na casinha da árvore falando sobre quem que eles não gostaram. E quem que tava lá? Tava a Gabi, tava o Will, tava o Luiz Mesquita, tava o Matheus, tava a Carol, tava o Valério, tava várias pessoas ali na casa da árvore falando quem que eles não gostaram. E sabe quem eles estavam falando mal? Da Ioná. A Gabi estava contando ali pro pessoal ali que a Ioná foi soberba com ela e que não consegue nem ficar perto. Aí o pessoal começou a descascar a Ioná. Começou a falar que ela não faz nada, que ela não cozinha, ela não limpa prato, ela não varre a casa, e isso e aquilo, ela não faz nada na casa. Aí, gente, a gente entra naquele debate, né? Assim, é claro que para uma união, né? Para manter os negócios ali alinhados, precisa alguém fazer alguma coisa, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte: são 26 pessoas, 26 participantes. Não é possível que tenha tanta função assim para 26 pessoas. Não é possível, gente, que tenha a função de cozinhar, de limpar, de varrer. Não existe o número suficiente de funções para 26 pessoas estarem fazendo tudo. Não existe. Então, eu não entendo por que o pessoal tava pegando tanto no pé da Ioná, sendo que deve ter várias e outras pessoas que não fazem absolutamente nada na casa. Até hoje, durante o almoço, a Duda, ela falou assim: é que eu não sei cozinhar, é que eu não sei, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E ninguém fala dela, ninguém pega no pé dela. Então, assim, eu não entendi por que este grupão aí que se uniu ali na casa da árvore começou a falar tão mal da Yona, começou a bater ali mal na Yona, sabe? Parece uma perseguição e a gente sabe o que acontece, né? Quando alguém é perseguido no reality show, a gente sabe. A gente que acompanha, eu e você aqui, a gente sabe o que acontece, né? A Yona, ela pode virar uma baita protagonista e ela já está protagonizando já. Em diversos momentos ela está protagonizando. Então, o pessoal tá dando um protagonismo para ela de mãos beijadas. Tá ali dando ali o protagonismo. Porque ela está sendo crescida aqui fora. Aqui fora o pessoal está comprando ela. Tem pessoas que não, né? Mas tem várias e várias e várias pessoas que estão gostando da Ioná, porque ela está sendo perseguida, porque o pessoal fala mal dela, sendo que tem outras pessoas que não fazem nada na casa, né? Porque a única justificativa que falam mal da Ioná é que ela não faz nada. Então, assim, eu não tô entendendo por que estão fazendo isso daí com a Ioná. E seguindo aqui,
A gente tem também, durante tudo isso aí na madrugada, né? Durante a madrugada também teve uma conversa também com a Tamires e a Ketin, que a Carol tava tentando fazer a cabeça delas, dizendo que a Gabi Spanik que é o infiltrado. E a justificativa, gente, é muito convincente, é. A justificativa que a Carol dá, até eu, que sei que ela é infiltrada, eu caí no dela, no papinho da Carol. Porque a Carol começou a falar assim: não, gente, pense no seguinte, ela é o nome mais forte da edição. E também não tem por que ela ficar aqui dentro do reality show. Por quê? Porque ela fala um espanhol com português, né? Um portunhol. E na hora da discussão não tem como a gente entender ela, e daí vai ficar confuso pro público, e daí o público também não vai entender também. Então não faz sentido colocar uma pessoa que não fale fluentemente o português. Olha, a Carol ela tá sendo uma das maiores infiltradas, viu? Porque o Matheus, gente, o Matheus tá um negócio ruim, tá? Mas ela tá fazendo a cabeça do pessoal. Ela tá fazendo ali a esqueminha dela. Tá sendo interessante o que a Carol tá fazendo. E é uma pena a gente perder ela na terça. É uma pena que ela vai sair. Mas ela está fazendo um jogo excelente ali de fazer uma lavagem cerebral, né? Fazer o pessoal acreditar que a Gabi Spanik, ela é infiltrada e ela traz bons argumentos para isso. Aí vamos seguir. Durante a tarde, a gente tem o seguinte: o Dudu Camargo disse ali no quarto ali com o pessoal, disse que a Ioná ficou pescando os pontos fracos de cada participante para jogar na cara depois. Então ela ficou estudando os participantes para jogar na cara depois. Assim, é errado? Não é errado. Não é errado você pegar a justificativa de dentro do reality. De fora eu acho chato, eu acho chato de acontecer, mas de dentro do reality, você ficar prestando atenção nos pontos negativos do pessoal e daí você utilizar isso daí de justificativa é muito interessante, é o jogo, é o jogo. E o Dudu que tá sendo um baita jogador, ele tem que saber que isso daí é um jogo também, que isso daí é uma estratégia dela. E ela tá fazendo essa estratégia muito boa. E também, né, a gente tem que pensar também que o Dudu ele tá sendo muito inteligente de entender que a Yonai está fazendo isso, que a Yonai está pegando coisas ali, está pensando, né, está prestando atenção no pessoal falando para utilizar de justificativa. Ele também está sendo um baita jogador, né, raciocinando com ela, pensando no jogo dela. E falando da própria Yoná, a gente tem uma situação que eu fiquei em choque, sabe? Fiquei em choque. Porque a Rai, que é a atual do Belo, falou pra Ioná lá no quarto, ficou falando a Ioná, ficou falando assim: ah, Ioná, agora hoje você vai cozinhar, né? Hoje você vai fazer algo, né? Gente, ninguém entrou lá como empregada, né? Assim, assim, existe a convivência, né? Existe essa parte de convivência de você ter que fazer as coisas ali, senão o negócio desanda total. Se ninguém fazer comida, se ninguém fazer nada, o negócio vai pegar o fogo, vai ser uma loucura. Mas assim, você ficar mandando nos outros, você ficar falando assim, ah, Ioná, agora hoje você vai cozinhar. E daí a Ioná fala assim, eu não gosto de cozinhar, eu não vou cozinhar. Então, quem que é ela? Quem que é a Rai para mandar nos outros para cozinhar, para fazer alguma coisa? Quem que é ela para fazer isso, gente? Eu achei ela chatíssima, chatíssima, querendo mandar no que o pessoal vai fazer. Nem é fazendeira, ele quer mandar no pessoal. Nem isso ela é. E já quer já ficar mandando já nos outros já. E ainda mais ainda, falando da própria a Rai, que falou sobre a Ioná, ela tava dizendo ali no quarto ali com a Gabi o seguinte: ela vai mirar em mim também. E a gente mira nela. E tá tudo bem, tá tudo certo. Aí a Gabi falou assim: ela mira em mim desde o primeiro dia. Eu espero que isso tenha passado. Gente, o pessoal tá achando. Assim, o pessoal tá arquitetando um baita roça pra Ioná. O pessoal tá articulando, tá? Pra botar ela na roça. Só por ela não fazer alguma coisa. Só por causa do primeiro dia ela não ter cozinhado, não ter limpado os pratos, não ter varrido a casa, sabe? Então o pessoal está fazendo essa arquitetura de roça, querendo colocar Ioná. Tanto é que até o próprio Dudu falou assim: olha, eu acho, né? Não vai ser
não vai ser 100%, não vai ser todo mundo, não vai ser unânime, mas tem grandes chances da Iona ir, com uns 5 votos, 6. Aí a outra, eu acho que, eu não lembro agora quem era que tava falando com ele, falou assim, e que 5, 6 o quê? Vai ser lá uns 23 votos, vai ser direto nela. Então assim, o pessoal tá arquitetando muito, muito hard pra cima da Iona, tá arquitetando muito pra cima dela. E, e teve uma reviravolta, viu, sobre esses votos. Já a gente vai falar sobre, porque não vão poder votar na Ioná, não. Não vão poder, não. Esses 25 votos, esses 23 votos aí que o pessoal queria dar, não vai cair em cima da Ioná, não. E falando o próprio Dudu lá no quarto lá com a Rayane, o Dudu tava falando ainda sobre a Ioná. Gente, olha isso. A gente não falou de nada que a Ioná disse até o momento. Nada que a Ioná disse. Até agora a Ioná não disse nada. E o pessoal fica falando dela o tempo inteiro. O Dudu, lá no quarto, lá, falou o seguinte sobre a Ioná. Já sei que a maioria vai mandar pra roça. Já temos uma aí, que vai ter bastante voto. Ela vai ter uns 4 ou 5. Aí a Rayane falou, vocês estavam no pódio e nem conseguem mais conviver com ela. Daí o Dudu disse, mas a estratégia dela, ela foi pescando ponto fraco de cada um, foi falando de cada um, foi indo. Ela tá meio que sozinha agora. Então, o pessoal tá em peso querendo colocar a Ioná na roça. O pessoal está querendo colocar ela na roça de qualquer forma. E agora sim, né, depois de muito falar sobre ela, vamos falar sobre a própria Ioná? Porque a dona Ioná e a Rayane tiveram um desentendimento. Porque a Rayane foi falar para a Ioná que o Fernando tinha dito que a Ioná tinha falado, olha isso, que a Ioná tinha falado que ontem o pessoal estava cozinhando para fazer VT. A Ioná questionou, né? Eu falei? Eu falei isso? Eu não falei nada disso. Pega o VAR. É só pegar o VAR, só que eu não falei nada disso. E assim, não teve VAR pra gente na edição, então eu acho que o Fernando ele deve ter inventado isso. Só isso, só isso daí explica só, porque não passou nem na edição, né? Se teve isso daí ou não. Muito provavelmente não teve, porque se tivesse, teriam passado na edição, mas não passaram. Então, a gente já pode já supor já que a Iona ela não falou nada disso daí que o pessoal estava cozinhando para fazer VT e o pessoal pegou ar, tá? Nisso. O pessoal pegou muito ar com isso. Falou assim: "Ah, eu vou varrer a casa para fazer VT. Ah, eu vou limpar prato para fazer VT". O pessoal pegou ar com isso de algo que muito provavelmente nem aconteceu. Nem aconteceu, gente. Agora, passando-se, né, sobre a Ioná, depois de tudo isso daí que aconteceu sobre a Ioná, vamos falar de outra pessoa, né? Dudu. O Dudu, gente, o Dudu tá causando. O Dudu tá sendo um forte concorrente, tá? O Dudu. Quem achava que Dudu não ia render na Fazenda esteve enganado, tá? O Dudu ele está rendendo e muito na Fazenda. Por quê? Ele estava ali brincando, ali no quarto, ali falando que o público talvez estivesse chipando, que ele mesmo estava chipando a Rayane, que é namorada do Belo, com o Will. E daí ele falou isso daí em tom de brincadeira. Como eu chipo esses dois, tal. A Rayane não gostou disso. Achou desrespeitoso com ela. Achou que o Dudu teve uma falta de respeito com ela, porque não respeitou o relacionamento que ela tem aqui fora, aqui com o Belo, isso e aquilo. Gente, assim, e tem que explicar o óbvio, né? Mas a internet, assim, o Dudu ele estava falando, né, do pessoal do fandom, o pessoal que faz fandom, isso e aquilo. O pessoal aqui fora faz fandom com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer dois seres humanos o pessoal faz fandom. O pessoal chipa. E o chipar não é necessariamente ser de casal. Não é necessariamente isso. Às vezes o chip é de amizade. A gente já teve já várias amizades já que tinha chips. Que tinha ali siglas ali juntos. Por exemplo, no BBB a gente tinha a Pitel. A gente tinha e a Fernanda, que tinha um chip. Elas tinham um chip, gente. Então, assim, não é um chip, não é algo de relacionamento.
às vezes é de amizade, mas ela levou pelo relacionamento. Ela entendeu pelo relacionamento, o Dudu ele também não teve paciência também de explicar também, desistiu de explicar. Aí depois que o Dudu sai do quarto, a Rayane começou a chorar porque o Dudu tinha falado que ela estava vindo, Will, que ele estava chipando ela com o Will, gente. É muita parece que é muita fragilidade de relacionamento. Meu Deus, não pode falar nada que leva pro pessoal, que leva pro extremo. Meu Deus, não é possível. Então eu não entendi por que levou tanto pro pessoal, né? Por que teve essa fragilidade tanto por esse assunto. Parece que tem medo, sabe? Aí, tudo isso daí aconteceu durante 24 horas, durante o Play Plus. Agora vamos falar da edição. O que aconteceu na edição, como é que foi as dinâmicas. E, gente, não foi pouca coisa que aconteceu, não, viu? Não foi pouca coisa que aconteceu durante o programa. Por quê? No início do programa, a Galisteu gosta de conversar com o pessoal, né? Gosta de conversar ali com alguns participantes. Aí foi conversar com a Michelle, assim, o que ela tá achando da casa, como é que ela tá gostando, como é que tá sendo a convivência para ela. Dela falando que ela começou a reclamar que estavam causando discórdia na casa. E daí, o Dudu, ele interrompe e ficou puto com isso. O Dudu, ele ficou muito irritado com isso. Falou assim: você deveria saber que precisa ter isso para existir o programa, Michele Barros. Você fez televisão, você deveria saber como é televisão. Gente! Meu Deus! O Dudu, ele tá no 220, que tá sendo incrível. Meu Deus do céu, como é que o homem me fala isso? Como é que o homem me solta uma dessa pra Michele Barros? A Michele, ela ficou de cara, ela ficou. E a Galisteu até falou assim: ah, eu ia falar isso daí pra Michele. Bem-vindo à Fazenda, isso daí é a Fazenda. O Dudu, o Dudu pegou um ar, gente, assim, o Dudu tá mais do que certo, né? O Dudu tá mais do que certo. A pessoa entra na fazenda, não é no Big Brother, é na fazenda e acha que tá tendo muita discórdia, eu não tô gostando disso. Gente, para. Pô, você entra num reality show, você não vê um episódio sobre o reality show, o que é o reality show? Você não vê uma tretinha do reality show? Assim, se você for entrar no reality show, o mínimo que você deve fazer é saber o que acontece no reality. Porque se você entrou no reality chamado A Fazenda e achou que era só cuidar de bicho só, e não era pra tretar, está no lugar errado. Você está no lugar errado, você não entendeu a proposta do reality. Porque tem os bichos pra cuidar, mas o principal é as tretas, é as brigas. E se você reclamando disso, gente, você está reclamando do principal do reality. Então eu estou unido com o Dudu Camargo. Estou unido por esta briga com o Dudu Camargo. Dudu Camargo deu uma fechada na Michelle que ela ficou até perdida até depois disso. Aí depois disso, também a Galistela mostrou pra gente se contou ou não a missão do infiltrado do Matheus. Porque o Matheus ele teve a missão do infiltrado. E a missão dele era o seguinte: quando tocasse o PEN, sabe, de microfone, quando tocasse esse PEN, ele deveria cantar. Macarena. Ele deveria cantar. Ele deveria cantar esta música quando tocasse este alarme sonoro. Isso daí 6 vezes. 6 vezes que ele deveria fazer isso. Aí na primeira vez, quando tocou, ele falou bem baixinho. Macarena. Sabe, ele falou bem baixinho, ficou bem tímido. Ele só falou, só nem cantou. Ele só falou, só, daí não contou. Aí a segunda vez que tocou, ele tava conversando com a Ioná, daí falou, Macarena. E daí a Ioná, gente, pegou ar com isso. E daí começou a cantar, daí altão daí, porque ele canta baixinho, ele é tímido. O garoto é tímido. E daí ele falou bem baixinho, Macarena. Daí ela, Macarena. Daí começou a dançar daí. A Ioná pegou ar com isso daí começou a dançar, começou ali a festejar ali Macarena. E daí nas outras vezes, o Matheus
teve vezes que ele nem chegou a falar e teve vezes que ele falou muito baixo, ele nem cantou. Então, nessas 6 vezes, ele só falou uma vez só. Então, o prêmio que ele pode ganhar na terça-feira é de 45 mil, já que era 50 mil, ele perdeu 5 mil nesta dinâmica, o prêmio agora está em 45 mil para ele. Aí, para Carol, hoje a Carol, ela vai ter que pedir para 3 peões para experimentar a comida do pessoal. Então ela vai ter que ir lá pedir lá pro pessoal assim, eu posso experimentar sua comida? E daí ela tem que experimentar de três pessoas diferentes. Isso daí é o que vai acontecer com a Carol nesta quarta, viu? Nesta quarta vai acontecer isso. Só que na quinta tem mais uma missão pro Matheus. Então é um dia da Carol, um dia do Matheus, um dia da Carol, um dia do Matheus. E daí, para o Matheus, na quinta-feira, o Matheus ele tem 2 opções. Essas opções podem ser decididas lá no R7 lá. Então você vota lá no R7 lá para escolher qual que vai ser a missão do Matheus na quinta-feira. Opção A é, durante o seu café da manhã de hoje, né, na quinta, você deve convencer um peão a fritar um ovo para você. Além disso, depois de provar o ovo, você deverá dizer que não ficou muito bom. Não ficou bom o ovo. Olha, é muito esse daí é muito interessante. O homem já é tímido já. Imagina ele falar assim: não ficou bom, não gostei. Nossa, gente, isso daí vai dar um caos. Já. Daí uma opção B é mais de boa, é. É mais de boa, é mais recinto, é. Que é, depois de ouvir o toque da baia, você deverá abraçar cada um dos baieiros e reuni-los em uma roda de mãos dadas, desejando a força a todos. Tem que chamar todo mundo da baia e daí falar assim, gente, quero desejar uma força aí para vocês aí que vão dormir na baia. Vou dormir na baia, eu não tô acreditando. Vou dormir na baia. Então eu quero desejar força para vocês. Vão lá, lutem por esta baia. Ele vai ter que dizer isso, ele vai ter que fazer isso. Eu acho que a opção A é muito melhor. A opção A do cara, o cara ele se disponibilizou em fazer um ovo para você e você ainda tem a cara de pau e fala assim: não ficou bom, não ficou muito bom, não ficou ruim. Olha, esse daí, eu espero muito que seja isso. Eu quero de verdade que seja isso. Aí vamos para a dinâmica. Como é que vai funcionar essa dinâmica do fazendeiro? É uma dinâmica do Resta 1, né? Uma dinâmica totalmente Resta 1 que a Galisteu, ela sorteou uma pessoa. A esta pessoa deveria indicar alguém para não ser o fazendeiro, para não disputar o fazendeiro desta semana. E daí esta próxima pessoa deveria indicar outra pessoa e assim por diante. Não poderia indicar a pessoa que acabou de te falar. Então, por exemplo, o Dudu, como ele iniciou, ele não poderia ser tirado a chance de fazer a prova pela pessoa que ele acabou de falar que não quer que faça a prova, entendeu? Aí começou com o Dudu, esta dinâmica. O Dudu, ele retirou a chance do Toninho ser o fazendeiro. Aí depois o Toninho tirou a chance da Carol. Carol tirou a chance do Shai, com os infiltrados sendo o fazendeiro. Ia ser interessante, viu? Aí o Matheus tirou a chance da Gabi Spanik de fazer a prova. A Gabi, ela tirou a chance da Martina. A Martina tirou a chance do Dudu. E o Dudu tirou a chance do Nizam. Aí que começou a treta. Aí a gente para, né, disso daí, a gente vai pra treta. Porque o Dudu tava no modo treteiro. Tava no modo puto da vida. Porque o Dudu, ele começou a falar o seguinte para o Nizam. O Nizam, né, começou a falar assim, é que ele faz essas coisas, eu não gosto, daí, sabe? E ele desrespeitou a Michele Barros no ao vivo. E eu achei um desrespeito que ele fez com a Michele Barros. E daí, o Dudu respondeu o seguinte: Nizam, se você tivesse o comportamento que o público gosta, teria ganhado o reality que participou. E percebo que gosta mais daquele do que desse. Porque você vive falando do BBB. Você vive falando o que viveu lá no outro reality. Ele não falou do BBB, né? Mas seria interessante. Eu botei essa aspas aí porque eu queria. Eu botei essa vírgula porque eu queria. Então, o Nizam que tá vivendo ali a Fazenda e falando só do BBB, falando o tempo inteiro do BBB, o homem, o Dudu, ficou puto da vida e foi pra cima do Nizam. Gente, eu tô falando pra vocês, o Dudu, ele vai surpreender, e tá surpreendendo, né?
Quem achou que o Dudu ia ser planta, que ele não ia causar, tava completamente equivocado, viu? E o Dudu, ele vem com bons argumentos. Ele vem ali na ferida ali do cara, falando. E daí o Nizam, ele ficou sem reação. Quando ele falou assim, você parece que você gosta mais daquele do que desse. O Nizam, ele ficou perdido, ficou. O Nizam, ele não sabia nem o que falar. Depois, gente, o Nizam, ele tirou a chance da Ioná ser a fazendeira. E a Ioná, ela não deixa barato não, viu? Ela não deixa barato, porque ela falou o seguinte pro Nizam: tu participou de tanto reality, tu tá fazendo o que aqui? Teu conteúdo aqui dentro é o quê? Você faz o que aqui dentro? Assim, os dois, o Dudu e a Ioná, tiraram o dia pra humilhar o Nizam. E o Nizam merecidamente tá sendo ali, né, massacrado por eles. Né? Foi massacrado nessa discussão por eles. Gente, o que o Nizam, ele foi. A Ioná e o Dudu acabaram com ele. Isso daí de fato aconteceu, tá? Isso daí realmente foi inacreditável. Depois, gente, a Ioná tirou o chapéu do Wallace. Eu nem, olha, esses nomes ainda tá difícil ainda, mas a Ioná tirou a chance do Wallace ganhar, né, fazer a prova do fazendeiro. Aí, aí que entornou, aí que deu treta mais ainda. A Ioná daí disse o seguinte pro Wallace: tá guardando muita munição, mas não sabe que o jogo começou há 3 dias. Essa munição aí, se você guardar, pode mofar. E daí o Wallace falou assim: sabe aquele buraco que você tá cavando pra Gabile? Você já tá lá. Aí a Ioná disse uma aspas maravilhosa. Maravilhosa, que foi o seguinte: eu não tenho medo de buraco não, nasci com um. gente, gente, a Ioná, ela tem umas aspas maravilhosas. Essa aspas foi inacreditável quando ela falou. Quando ela falou, eu morri de rir. Eu, sinceramente, soltei uma risada, mas uma risada, que eu não tava acreditando no que a Ioná tinha dito. Aí depois disso, o Wallace ainda começou ainda a rebater ainda sobre a Ioná. Daí o Wallace disse o seguinte: a pessoa com essa idade fazendo isso, a Ioná não deixou barato não. A Ioná se levantou do banco que ela estava, foi lá na frente lá do Wallace, e daí falou assim: idade do quê? Tá me chamando de quê? E daí o Wallace falou assim: tu é prepotente, mal educada, agora senta lá, feia. Daí a Ioná falou: feia? Feia? Eu não sou feia, não. Então o Wallace, ele teve que apelar para a idade da Ioná para falar sobre ela. Gente, que jogo baixo, hein? Que jogo baixo. Tem que usar a idade do pessoal para falar sobre a pessoa. Que jogo baixo, hein, que o Wallace fez. Feio, ficou feio. Ficou feio o que o Wallace fez, viu? Aí o Wallace até falou assim: você tem 53 anos, 52 anos, e parece que tem mentalidade de 13. E daí a Iona falou assim: ainda bem, porque isso daí quer dizer que eu sou jovem, quer dizer que eu penso como jovem. Algo assim. E daí seguiu, né? Vamos seguir a dinâmica. O Wallace daí tirou a chance da Tamires, falando assim: a gente não tem proximidade. Tamires tirou a chance do Will. O Will tirou a chance do Fabiano, o pai Tube. Tirou a chance do pai da Vitube. E daí o pai Tube tirou a chance da Gabile, por causa daquela fala lá dela não querer o prêmio. A gente já sabe já o que aconteceu, né? Que a Gabile, lá no primeiro dia, lá, quando ela foi se apresentar, ela falou que lá dentro, lá, que ela não está pelo prêmio, ela está para aparecer para o público conhecer ela e não está para ganhar o prêmio. Então isso daí magoou o Fabiano, magoou o Paitube, e daí o Paitube ainda guardou ainda mágoas ainda disso. Daí a Gabi tirou a chance da Duda, Duda tirou a chance do Gui, Gui tirou a chance do Valério, o Valério tirou a chance do Luiz Mesquita, e o Mesquita tirou a chance da Ketin. Ketin tirou a chance do Creu, o Creu tirou a chance do Fernando. Aí tinha, né? Aí seria a última opção, né? Seria a última decisão. E daí sim a gente teria já o pessoal que vai participar da prova do fazendeiro. E o Fernando, como a última pessoa para tirar alguém da prova, tirou a Maria. Sendo assim, a Michele Barros, a Rai, a Renata e a Sayori vão participar da prova do fazendeiro e uma delas vai ser a fazendeira.
E elas, cada uma, teve que escolher um morador da baia. Mas algo importante, o morador da baia não vai participar da prova que haverá na quinta-feira, que vai ser uma prova valendo imunidade. Os baieiros não irão participar dessa prova. Aí começou com a Michelle. A Michelle daí fez um discurso falando assim: ai, gente, é muito importante ter mulheres aqui no jogo, aqui no reality, e é importante como a gente vai ser só uma. Como é importante pra gente uma prova só com mulheres, só como isso daí é importante pra gente, pra nós mulheres, isso e aquilo. E daí colocou o Dudu na baia. O Dudu daí pediu o direito de resposta. Daí o Dudu falou o seguinte: a Fazenda não é guerra de sexo. E essa aspas é uma boa resposta. É muito boa, gente. Porque assim, independente no reality show, independente no Big Brother, na Fazenda, em qualquer outro reality show, o motivo, gente, das provas, o que vai acontecer nas provas, as provas são iguais para todo mundo. Independente se você é baixinho, se você é alto, se você é mulher, se você é homem, independente de qualquer coisa, a prova é a mesma para todo mundo. Então não é guerra do sexo. O Dudu, ele tá certo nisso. Não é uma guerra do sexo, gente. Não é homens contra mulheres. Não existe isso. Isso daí funcionou lá no BBB 20. Mas hoje em dia, já teve outros momentos já que as participantes fizeram isso, né? O Justiça por Larissa, quem lembra, né? O do Justiça por Larissa, que não colou aqui fora. Ficou feio demais. Porque o reality show é disputado independentemente de homem e de mulher fazer a prova. Independente disso, a prova é igual para todos. O reality é igual para todos. Todos estão de iguais ali. Então não existe isso daí de guerra do sexo. E o Dudu ele fez certo, ele falou uma verdade. Aí depois a Rai colocou na baia a Yoná. Ela falou assim: ah, eu colocaria o Dudu, porque o Dudu desrespeitou a Michelle. O Dudu ele fez isso com nós mulheres. Ele desrespeitou isso e aquilo. E daí a Rai colocou a Ioná na baia. E ainda foi aplaudida, tá? A Rai foi aplaudida a colocar a Ioná na baia. Aí eu fico com o questionamento, né? Puxaram esta bandeira de feministas ali dentro do reality, puxaram esta bandeira de falar que nós mulheres é importante isso, e daí coloca uma mulher na baia. É interessante isso, né? Falaram tanto, fizeram um baita discurso sobre isso, e daí não estão apoiando entre si. As mulheres não estão se apoiando. Na primeira oportunidade que a Rai teve, colocou a Yoná na baia. E assim, já é uma burrice já colocar a Yoná na baia, porque todo mundo queria votar na Yoná. Todo mundo ia votar na Yoná. A Yoná, se brincar, ela teria uns 20 votos. Se brincar. Ou mais. Muito mais, talvez. Mas o pessoal resolveu colocar, né? A Rai colocou ela na baia e ela não vai poder ser votada pelo pessoal da casa. Ela não vai poder ser votada. Então o pessoal, o grupão que queria votar na Ioná, não vai poder mais votar nela. Então eles perderam completamente a chance de colocar ela na roça. Muito provavelmente. Porque o grupão vai se reunir de novo, vai pensar em alguém que a Ioná gosta, que gostem da Ioná, vai colocar essa pessoa na roça, e esta pessoa na roça não vai puxar a Ioná. Não vai puxar a Ioná. Então, eu acho muito possível da Ioná ela não ir para a roça. Eu acho muito possível disso daí acontecer. Da Ioná ela se salvar por causa desta escolha da Rai. Aí, continuando, a Renata colocou na baia o Toninho, e a Renata daí disse daí que tá pensando na estratégia, tal, que tudo isso daí é estratégia. Também o Toninho também pediu também, porque ele queria ficar ali com o Apollo, ele queria conhecer o cavalo. E para fechar, a Sayori colocou a Tamires na baia. E assim se fechou esta dinâmica. Mas depois que todo mundo entrou lá para dentro da sede lá, a Galisteu contou pra gente, contou pro público, que estas 4 mulheres que vão participar desta prova, que são elas, vamos relembrar,
a Michele Barros, a Raya, a Renata e a Sayuri, uma delas não irá fazer a prova. Uma delas irá ser retirada da prova, porque vai ter uma votação entre todo mundo e todo mundo vai poder votar em uma dessas mulheres que vão fazer a prova para não fazer a prova. Então vai ser interessante, vai ser uma votação cara a cara, vai ser. A Galisteu falou isso, né? Que vai ser uma votação cara a cara. Vai ser muito interessante da gente ver isso. Eu tô animado, porque ninguém tá imaginando que só 3 pessoas vão fazer a prova. Todo mundo acha que essas 4 irão fazer a prova. Então, pegar todo mundo de surpresa, né? O pessoal vai ficar indeciso, vai ter aquele pensamento assim: ah, quem será que eu vou votar? Ai, quem será? Ai, eu gosto tanto dessa, eu gosto tanto daquela. Vai ter isso daí, né? A gente já sabe, a gente já tá cansado de saber, já que vai ter essa demora para votar, mas vai ser interessante. Vamos ver quem vai ficar de fora dessa prova. E para fechar, gente, quando tá acabando o programa, a Galisteu joga assim, joga ali pra sede ali, né? Pra gente ver o pessoal falando sobre a dinâmica. Aí mostra a Ioná virando pro Dudu Camargo e fala assim: o homem mandou eu tomar no meu furico, que eu nunca dei. Gente, gente, não, 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 não. Sério, aqui a Ioná falando ao vivo. É, ele mandou eu tomar no meu furico, que eu nunca dei. Que fique ciente, Dudu Camargo e Brasil, que a Ioná nunca deu o furico dela. O homem mandou ela tomar no furico. Gente, e assim se fechou o programa de hoje. Inacreditável assim, em 2 dias de reality, a gente já tem 2 protagonistas já declarados, já, né? O Dudu tá sendo um baita protagonista, mas a Ioná tá puxando protagonismo pra ela imenso, sem ela fazer nada. O pessoal já fala mal dela já pelas costas já há muito tempo. Então, só o pessoal falar dela já está dando munição já para ela, já está dando já torcida para ela. Eu acho que esses 2 participantes têm muita chance de chegar numa final. Assim, é no segundo dia de reality que a gente já tá vendo já um protagonismo já se brilhar. É claro que a gente sabe como é que é reality show, né? Que tem indas e vindas, né? É uma montanha russa. E a gente vê que às vezes a pessoa tá lá em alta, lá sendo aclamada lá pelo público, e daí no outro dia já tá lá embaixo, já sendo cancelado, já. Mas esses dois têm um baita potencial por causa da personalidade forte deles. Eu acho bem possível deles chegarem numa final, viu? Eu já estou já declarando já isso já no segundo dia. Eu acho que esses dois, se o público assistir eles de verdade, vão ver que são 2 estrategistas inteligentíssimos e com baita personalidade. Então, eu acho que eles têm um potencial de fazenda, sabe? Eles têm uma personalidade fazenda. Eu quero muito que eles continuem no reality até o último dia, pra gente ter esses entretenimentos que eles estão dando, os dois principalmente, né? Tanto o Dudu, tanto a Ioná. Mas estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias aqui sobre a Fazenda 17. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui, seja muito bem-vindo. Que amanhã a gente retorna, né? Hoje, na verdade, logo depois do programa, a gente retorna para comentar todos os assuntos que acontecerem na Fazenda. Tudo que ocorrer a gente vai estar comentando, fazer aquele belo resumão da convivência e também do que for passado na edição. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.